Olá, pessoal. Aqui é o Cleto Faria e nós estamos no nosso 26º vídeo da série de 30, refletindo sobre o Evangelho de Mateus. Então, no nosso vídeo de hoje, e já estamos no 26º, quase no final, nós vamos falar do capítulo 1 de Mateus, do verso 1, que diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Bom, quando a gente olha a sequência desses versos, ele é uma sequência que tem nomes de gerações, né, que vem os que nasceram de um, de outro e de outro, desde Abraão, que está lá no início do Velho Testamento, né, o início do povo judeu, e vai vindo, né, Deus já pré-anunciando, né, o Velho Testamento, em várias partes já eram promessas do Messias, promessas que Jesus viria para ser o Salvador da humanidade. E aí ali você vê vários nomes e no montante de gerações ao todo são 14, de Abraão até Davi. Então Jesus nasce dessa linhagem, né, dessas gerações que foram vindo, que foram tendo o seu propósito no projeto, no plano de Deus, até que chega Jesus, que vem cumprir a promessa de Deus de salvação da humanidade, de reconciliar a humanidade com Deus através da cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Então, o livro da genealogia de Jesus, né, que é filho de Davi e filho de Abraão, essa linhagem demonstra que Deus é fiel para cumprir suas promessas ao longo da história. Deus promete isso, promete a vinda do seu filho lá atrás, lá no Velho Testamento, através da história, através da formação do seu povo, ele vem com a promessa e ela foi ao longo da história se cumprindo. O que que isso nos mostra hoje? O que que isso nos remete? Que nós podemos confiar nas promessas de Deus. A gente pode ter confiança na fidelidade dele para com as nossas vidas, sabendo que ele é um Deus que cumpre. Ele cumpre a sua palavra. Se você olhar a palavra de Deus, você vê muitas coisas acontecendo, se cumprindo, coisas que foram ditas para acontecer no futuro. Hoje, se a gente olhar para a nossa sociedade, para o mundo que nós vivemos, muitas coisas que foram faladas durante o Velho Testamento, durante o Novo Testamento, são coisas que estão acontecendo, literalmente. O quadro, quando você vê um quadro já falando de Apocalipse, acontece exatamente o que está acontecendo hoje. As situações, o estado que o mundo real vive, que a sociedade vive, que a humanidade vive. Então, mostra que Deus é cumpridor das suas promessas, ele é fiel. E isso, quando você coloca a sua própria vida diante dessa realidade, você pode ter tranquilidade que as promessas de Deus serão cumpridas sim. Agora, isso vai depender da caminhada de cada pessoa com Deus. As pessoas vão experimentando e vão provando da realidade de Deus nas suas vidas, do toque de Deus nas suas vidas, através das suas experiências, das suas respostas de oração, daquilo que vai acontecendo no seu dia a dia, aquilo que já aconteceu anteriormente. Muitas coisas você precisava que acontecesse, pedir a Deus e elas aconteceram, outras não, outras ainda não, mas irão acontecer. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, principalmente no que diz respeito à eternidade.
a ter realmente uma vida na presença de Deus, do Deus verdadeiro, do Deus vivo, numa realidade sem limitação como nós temos hoje. Hoje nós experimentamos graça de Deus, toques de Deus, presença de Deus de uma maneira ainda muito tímida. Por quê? Porque a nossa estrutura humana não suportaria encontrar Deus na própria essência dele. Tanto que quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, estava lá no monte, Deus teve que passar, né, tapando os olhos de Moisés e permitiu com que Moisés visse apenas a glória dele. E Moisés desceu do monte, teve que colocar uma venda, algo para as pessoas não olharem para o rosto dele, porque o rosto dele resplandecia, brilhava, apenas de ver uma partezinha ali, uma nuance pequena de Deus, né? A glória de Deus. Então imagina o que significaria ver o próprio Deus. É impossível, ele seria dizimado ali na hora. Então, é, nós que cremos no Evangelho, que temos Cristo como Salvador, esperamos sim ter um encontro pessoal, verdadeiro com Deus real. E aí sim, claro, viveremos uma outra realidade para poder suportar isso, evidentemente. Então, a gente precisa ter tranquilidade que as promessas irão se cumprir. As promessas do que Deus tem reservado para aqueles que o amam, do que virá futuramente, mas também no nosso dia a dia. Deus nos promete nos guardar, promete que o Espírito dele estará conosco até o fim, né? Até o fim dos séculos, até o momento que estaremos na presença dele. Ele nos promete nos dar suprimento diário para que a gente possa viver dignamente. Então, se você parar para pensar, você pode ver que Deus vai cumprindo as suas promessas, sim, na medida que você descansa nele, que você vai deixando com que os valores e princípios dele vão eh, se, se perpetuando na sua vida, as coisas vão tomando um rumo justo, um rumo de paz e de retidão. Então, a gente precisa ter essa esse passo de fé diário, de saber, olha, o meu Deus está aqui comigo, Ele está cumprindo as suas promessas, independente do que eu veja, do que eu sinta, independente das situações que podem vir sobre a minha e a sua vida, que podem ser situações boas ou não, podem ser situações difíceis, ruins, de lutas, de batalhas, de questões desagradáveis, sim, elas acontecem, mas independente disso, Deus continua fiel, Deus continua sendo cumpridor das suas promessas. E essa é a realidade que você precisa deixar no seu coração, porque isso também é um ato de fé, é um ato de solidificação da sua fé, de amadurecimento da sua fé, na medida que você sabe que Deus é cumpridor das suas promessas e tem uma fidelidade inabalável. Agora, existem sim aflições na nossa vida, no nosso dia a dia, no mundo que nós vivemos. E Jesus já tinha dito isso, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também é vencedor e será vencedor porque Deus está aí te conduzindo. Muitas vezes você não enxerga o caminho todo, você não sabe o que irá acontecer, mas Deus está ali na frente, sabe e está te conduzindo. Então, se você se mantém com o seu coração aberto na presença de Deus, buscando a face dele, buscando os seus princípios, com toda certeza as suas promessas vão sendo cumpridas. Ok? Então, que você possa aí refletir, dar uma olhada aí na sua caminhada e veja quantas coisas provavelmente Deus fez e muitas vezes você nem percebeu.
quantos livramentos Deus nos dá diariamente, que nós nem vemos, nem é, sentimos, nem sabemos. Mas muitas vezes Ele já nos livrou de muitas e muitas situações, talvez perigosas, difíceis, e que nós não vimos. Talvez um dia iremos entender o todo, né? Então, fica com essa promessa de Deus aí na sua caminhada e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um abraço e até lá.